do Norte. Vamos falar sobre pesquisa. O Instituto Consulta Pesquisa, gente, divulgou terceira série de sondagens de intenções de votos para o pleito eleitoral de 2026. Em municípios do Rio Grande do Norte foram ouvidos 440 eleitores, dessa vez da cidade de São Paulo do Potengi. Nessa cidade, minha gente, o senador Rogério Marinho, que é do PL, ele teria hoje uma vantagem superior a 26 pontos sobre o segundo colocado, que seria o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que é do União Brasil. Vamos aos números. Rogério Marinho, 35,91%. Alisson Bezerra, 9,77%. Walter Alves, vice-governador, aparece em terceiro lugar com 8,18%. Álvaro Dias com 5,91%. Cadu Xavier, pré-candidato do PT com 3,86%. Vereadora Tabata Pimenta com 1,82%. Nenhum 12,73% e não sabe dizer 21,82%. Novos personagens que aparecem aí nas sondagens em São Paulo do Potengi, Júlio Pinheiro. Pois é, no fim das contas a gente sabe que ainda está muita gente indecisa, muita gente sem uma definição, que claro que isso vai fazer diferença. E lembremos, pessoal, São Paulo do Potengi é uma cidade polo naquela região, mas é uma cidade muito pequena. E é um recorte que, claro, faz muita diferença devido ao apoio que pode-se ter na gestão pública lá, não sei nem se é o caso, mas muitas vezes isso pode ter uma influência. Mas fica muito claro aí que o vice-governador Walter Alves, ele tem uma capilaridade significativa ainda no interior do estado. Foi deputado federal por alguns mandatos, foi deputado estadual, filho do ex-governador Garibaldo Filho. Então, ele tem cada vez mais aparecido nessas citações e é importante que se diga. Cadu Xavier, até o momento, não conseguiu decolar como sendo o candidato do governo e Walter vai estar com a caneta na mão. Então, claro que ele disse que não vai ser de nenhum jeito, mas o que se fala nem sempre se anota, né? E muitas vezes o que se anota, muitas vezes também não se cumpre. Vamos esperar para ver um pouco mais. Mas isso demonstra que, pelo menos na região de São Paulo do Potengi, a direita lá está com uma dianteira boa. É o município, a direita na dianteira. A direita na dianteira. Júlio é bom de localização. Minha gente, São Paulo do Potengi, principal cidade ali daquela região, né? Trazendo essa pesquisa aí. Esse detalhe que você fala do vice-governador Walter Alves. Minha gente, eu até achei terceiro colocado, o nome dele aparecer aí. Claro que ele não é pré-candidato, pelo contrário, ele disse que não é. Mas São Paulo do Potengi é terra do MDB. O MDB há muito tempo é o principal partido ali daquele município, inclusive elegeu o último prefeito em 2024, o prefeito Pacelli do MDB foi eleito prefeito de São Paulo do Potengi e há toda essa ligação política da região com o partido do vice-presidente Walter Alves. Agora, uma margem bem longe que separa aí nessa cidade polo, Rogério Marinho e Alisson Bezerra, 26 pontos percentuais, né? Muito, mas é interessante trazer o recorte dessas cidades ainda. Eu achei muito interessante o nome de Tabata Pimenta, vereadora apareceu, vereadora que vive o impasse, disse que já colocou um nome à disposição para ser uma possível candidata, mas ela está naquele impasse da nominata, né, Júlio Pinheiro? Ou entre ir para o PT, PCdoB, hoje do PSOL e tá naquela situação. Se Tabata não conseguir uma legenda para ingressar aí nessa disputa com chances de vitória, a melhor situação para ela, se ela quer dar visibilidade ao nome dela, era ter uma candidatura própria aí ao governo. E o nome dela já aparece aí, ela teria um horário eleitoral, teria um espaço, nem sei quanto tempo o pessoal tem nessa divisão do horário eleitoral, mas seria uma alternativa caso ela não consiga viabilizar o ingresso dela em uma outra legenda. Se depender de setores do PT, ela vai encontrar a porta fechada. Bom, pesquisa da Consulte, que foi realizada em São Paulo do Potengi, ouviu 440 pessoas em 18 bairros da cidade no último dia 8 de agosto. Essa margem de erro é de 4,6% e a confiabilidade de 95%. A pesquisa também trouxe um recorte para a corrida ao Senado. Quem lidera no Senado, senador Stilson Valentim. Quase que não tem tela suficiente para o presidente. Senador, primeiro voto. Senador Stilson Valentim, 43,36%. Fátima Bezerra aparece com 15,45%. Em terceiro lugar, Zenaide Maia, com 7,05%. Álvaro Dias aparece com 2,27%. Coronel Hélio, com 0,68%. Seguidos de Babá, 0,45%. Luizinho Cavalcante, 0,23%. Nina aparece pela primeira vez
vez aí na corrida ao Senado. Mas ela apareceu não com vai, zero, né? É, Então a não princípio, aparece. assim, Colocaram o nome dela, mas ela teve nenhum zero. com 10,68% e não sabe dizer 19,32%. Se Stevenson Valentim, ele quase que não cabe na tela aqui, para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Stevenson Valentim, ele tem demonstrado uma liderança em todos os cenários e em todas as cidades, viu, pessoal? Então, não existe uma cidade aqui, pelo menos entre as que a gente já fez pesquisas recentemente, em que Stevenson Valentim não tenha uma larga margem de diferença para ser o mais votado. Isso a gente está falando sobre o primeiro voto e tem ainda o segundo voto, né? Então, Fátima Bezerra, ela vai ter que colocar as barbas de molho, ela vai ter um trabalho muito difícil para conseguir essa segunda vaga, porque Zenaide Maia, não é? Ela geralmente tem sido a herdeira do segundo voto. Vamos vê-lo. A oposição não tem tido ainda a competência de conseguir frear a imagem que o senador Stevenson Valentim está colocando nesse cenário político do Estado. A imagem de que ele faz, de que ele entrega, que ele é o executor das obras. O senador Stevenson Valentim, ele é um repassador de emendas federais que está, inclusive, prevista uma prerrogativa de todos Sim. os políticos que têm assento no Congresso Nacional. Ele é um repassador de recursos, mas ele vem colando nele a imagem de que ele faz. E a oposição não está tendo competência para desmistificar e para mostrar que ele, a exemplo de Zenaide, a exemplo do qual é o terceiro senador? Rogério Marinho, são senadores que repassam recursos de emendas. Então, há uma incompetência nesse sentido da oposição nesse momento, né? de que está deixando ele surfar aí na praia dele. Hoje eu estava com uma fonte minha da Prefeitura do Natal sobre o Parque da Cidade e sem eu perguntar, ela disse, vai ter emendas do senador Stevenson Valentim nesse projeto. Quer dizer, ele realmente está, além de estar colocando recursos orçamentários de emendas parlamentares, ele está colocando nele a imagem de que ele faz. E isso fiscaliza, a oposição, né? Vamos fazer uma análise. Júlio tirar. Pinheiro, você trouxe que, pelo menos nos 3 recortes que a gente trouxe aqui dessa parceria do Instituto Consult com a Tribuna do Norte, o senador Stevenson Valentim lidera. Mas o que o senador tem que fazer para se manter nessa liderança e conseguir a vitória? Nós tivemos casos... Ele tem que estar vivo e não falar besteira. Nós tivemos casos, no caso do ex-prefeito Carlos Eduardo, que na campanha liderou a campanha inteira e o resultado nas eleições foi totalmente diferente. A gente diferente. já teve o governador de férias que foi Garibaldi e perdeu. A gente já teve o senador de férias que era Garibaldi e perdeu. A gente já teve a senadora que era governadora, que era Vilma de Faria, que também perdeu a eleição. Então, todo mundo pode perder, mas depende muito do que vai ser feito durante a campanha. Stevenson Valentim, ele mantendo um silêncio objetivo e pragmático, ele vai ter muita... Na verdade, ele vai ter uma dificuldade muito grande de perder a eleição. Tem uma música que diz estátua? Então ele tem que ficar estátua, tem que ficar parado aí para conseguir manter essa performance que ele vem conseguindo. Está sabendo se comunicar, não está encontrando dificuldades de surfar nessa onda de que ele faz e é isso que está resultando aí nessas intenções de votos que a gente vem acompanhando na corrida para o Senado. Nós vamos continuar falando sobre política, mas você que está pelo rádio, pela 93.5 FM, vai ficar com a nossa vitrine.